Você sabe o que é estado de permissão? Permissão é quando tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. Em Access a gente usa bastante esse termo, né? Interessante ponto de vista. O que é um ponto de vista? Eu costumo imaginar assim: se eu pegar uma cena e mostrar para 10 pessoas e pedir para depois elas me dizerem o que foi que elas viram, provavelmente eu vou ter 10 relatos diferentes. Por quê? Mesmo sendo a mesma cena. Porque quando a pessoa fala sobre alguma coisa, ela fala muito mais sobre ela. Porque toda a opinião, todo o ponto de vista que ela traz está carregado dos valores dela, das crenças, da personalidade, do que ela acredita como certo e errado. Então, uma cena que para uma pessoa é uma coisa muito tranquila, para outra pode ser um escândalo, um absurdo, um pecado ou o que quer que seja. E qual desses pontos de vista estão certos? Quem está certa? Qual é a verdade? Não existe uma verdade. O que existem são interessantes pontos de vista. E cada um tem o seu. Então, se somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, quantos pontos de vista nós podemos ter? 7 bilhões e meio de interessantes pontos de vista. E por que cargas d'água a gente acha que o nosso é o mais importante, que o nosso é o correto, que o nosso é o que merece e deve ser respeitado? Quantas vezes a gente briga, se desgasta com pessoas que a gente ama só para dar a última palavra, só para provar para aquela pessoa que ela está errada e que você está certa, só para tentar convencê-la de que o seu ponto de vista é o certo e não o dela. E quanto tempo você demora estando certa? O mesmo tempo que você demora estando errada. Só que muitas vezes a tristeza, a mágoa, o desgaste que fica é muito maior do que a sua satisfação de ter a razão, de ter a última palavra. Então, quando a gente pensa no estado de permissão, é uma maneira de entrar nesse espaço onde a gente sai do julgamento, de ser o juiz de tudo e simplesmente aproveita para relaxar e beber aquela cena do ponto de vista de outra pessoa, ver aquela cena pelos olhos de outra pessoa. Então, como seria quando aquelas pessoas começarem a contar o que foi que elas viram, ao invés da gente ficar assim, nossa, mas nada a ver o que ela falou. Nossa, mas será que ela viu a mesma coisa que eu? Ah, eu não acho que é assim. Sai desse lugar e relaxa, aproveita para entender o que foi que ela viu. Com certeza você vai descobrir coisas que você ainda não tinha percebido. Olha, tinha um gato na cena e eu nem tinha visto o gato. E ela falou mais tempo do gato do que do resto das outras coisas. Nossa, é verdade. Pensando bem, isso aí que ela está dizendo, tá. E aí você vai aproveitando o olhar das outras pessoas para poder construir o que faz sentido para você. Ficar com o que faz sentido para você e deixar o que não faz sentido, porque aquilo não muda a verdade, aquilo não muda a cena, aquilo é só um interessante ponto de vista. Quando a gente começa a ver as coisas dessa forma, a gente começa a ter uma vida mais rica nas possibilidades que as outras pessoas, que são um mosaico de consciência, de interesses, de aprendizado e relaxando, saindo dessa questão de ter que julgar, simplesmente a gente aproveita, curte estar com as pessoas, curte poder ouvir outras informações que fogem do nosso dia a dia, do que a gente acredita e começa a aprender com todas elas. E assim a gente melhora também os nossos relacionamentos, porque quando a gente deixa de ser o regulador da vida de todos, a gente começa de verdade a conviver e entender que cada um tem tanto direito a ter o seu ponto de vista quanto você. Não existe uma pessoa no mundo que tenha direito a ter mais ponto de vista do que você. Cada um tem o seu e a gente divide, compartilha
e leva pra gente o que serve. O que não serve, tudo bem. É só um interessante ponto de vista.